Você já se sentiu pequeno diante do céu noturno e se perguntou se o vazio entre as estrelas também sonha. Antes dos deuses, dos heróis e dos mitos que ecoam em nossa memória, havia apenas isso: um sonho sem sonhador. Respire fundo. Não há ar para preencher seus pulmões, pois você está em um lugar antes do tempo. Antes da própria existência como a compreendemos, você flutua em um silêncio primordial, uma escuridão que não é assustadora, mas plena, um abismo de potencial infinito chamado caos. Você não tem corpo, nem nome. Você é apenas uma consciência, uma testemunha silenciosa no ventre do universo. Sinta a ausência de tudo, a quietude absoluta que precede a primeira nota de uma sinfonia cósmica. Neste vazio insondável, uma mudança sutil começa a ocorrer. Não é um som, mas uma vibração. Um lento e profundo despertar. Do coração do caos, uma forma começa a se condensar. Você sente um calor gentil, uma presença sólida que se forma abaixo de você, dando-lhe uma sensação de direção pela primeira vez. Esta é Gaia, a Terra. Ela não é apenas rocha e solo. Ela é um ser vivo, um suspiro quente que exala o cheiro de terra úmida e pedras primordiais. Ela é a base, o chão sobre o qual todas as histórias futuras serão construídas. Sua presença é reconfortante, um ponto de estabilidade na imensidão. Mas onde há uma base, deve haver uma profundidade. A Beiviso do Gaia, uma vertigem fria se manifesta, uma escuridão dentro da escuridão mais densa e pesada. Este é Tártaro, o abismo. Ele não é o mal, ainda não, apenas a profundidade inevitável, o lugar mais distante da luz, o eco gelado do caos original. Sua existência dá a Gaia seu significado, sua elevação, ao mesmo tempo do próprio caos. Outros dois seres se desdobram como sombras irmãs. Vocavier, Erebis, a escuridão, e sua irmã Nyx, a noite. Nyx é um véu suave, salpicado de possibilidades, enquanto Arabis é a escuridão imóvel que preenche os espaços entre os mundos. E então a força mais fundamental de todas emerge. Não com um estrondo, mas como uma pulsação sutil que percorre tudo. É Eros, o amor, não o cupido alado das histórias posteriores, mas a força primordial da atração, do desejo, da união. É o princípio que compele as partículas a se juntarem, que inspira a criação. Sua presença invisível preenche o vazio, transformando a solidão em anseio. Gaia, agora plenamente consciente, sente o toque de Eros. Ela sente sua própria vastidão e sua solidão. Olhando para o nada acima, ela anseia por um companheiro, um igual para cobri-la e espeular Majesté. Este desejo, plantado por Eros no coração da terra, está prestes a dar à luz o próprio céu, iniciando um ciclo de amor e traição que definirá a era dos deuses. E do seu anseio, uma criação milagrosa acontece. Você testemunha Gaia, a terra dar à luz um ser de sua própria essência, sem a necessidade de um parceiro. Acima do Voca, o nada se preenche com uma vastidão azul e estrelada. Ele é Urano, o céu. Ele se arqueia sobre ela, um espelho perfeito de sua grandeza, cobrindo cada montanha e cada vale. Ele não é apenas um espaço vazio. Ele é uma entidade consciente, o primeiro rei do cosmos. Ele a cobre completamente. E desta união primordial, a vida floresce em uma escala inimaginável. Chuvas suaves caem do céu para a terra, e de Gaia brotam rios, árvores e as primeiras criaturas. O universo jovem respira em harmonia, um dueto silencioso entre a terra que nutre e o céu que abençoa. Desta união nascem os primeiros filhos divinos, seres de poder e majestade imensos. Você os vê emergir, um a um. São os 12 titãs oceano, cujas águas envolvem o mundo. Tétis, sua consorte. Hyperion, o brilhante. Theia, a vidente. E entre eles você nota um olhar mais sombrio, uma presença mais ambiciosa. O mais jovem deles, Cronos. Eles são a primeira realeza do universo,
caminhando sobre a superfície de sua mãe. Gaia, sob o olhar atento de seu pai Urano, a criação parece perfeita, um ciclo de nascimento e crescimento sem fim. Mas a perfeição no cosmos é, muitas vezes, uma ilusão fugaz. A harmonia se quebra com o nascimento da próxima ninhada. De Gaia emergem seres que Urano considera monstruosos, imperfeitos. Primeiro, ciclopes, gigantes de um olho só. Mestres artesãos cujo trabalho na forja soava como o primeiro trovão. Depois os hecatonquírios, os de 100 mãos e 50 cabeças, uma visão de poder caótico e força avassaladora. Urano olha para esses filhos com repulsa. Seu orgulho, sua vaidade não pode aceitar tais criaturas como sua prole. Ele os vê como uma mancha em sua criação perfeita. E em um ato de crueldade que selará seu destino, ele os aprisiona. Ele os empurra de volta para o ventre de onde vieram, aprisionando-os nas profundezas de Gaia, no abismo do Tártaro. Você sente a dor de Gaia como se fosse sua. É uma agonia profunda, esmagadora. O peso de seus filhos aprisionados dentro dela é uma tortura física e emocional constante. O amor que sentia por Urano se transforma em um ressentimento ardente que ferve sob a crosta terrestre. O mundo geme. As montanhas tremem com sua dor contida. Ela não pode mais suportar a tirania do céu. Então, em sua dor, ela concebe um plano de vingança. De seu próprio âmago, ela extrai um metal cinzento e brilhante, mais duro que qualquer coisa já conhecida. É o adamantino. Com suas próprias mãos, ela forja uma grande foice, uma lâmina curvada que brilha com uma luz fria e mortal. Segurando a Ramá, ela reúne seus outros filhos, os titãs, em segredo. Ela lhes fala de sua dor, da crueldade de seu pai, e lhes oferece a foice, pedindo que um deles se levante para libertar seus irmãos e acabar com o reinado de Urano. Um silêncio pesado preenche o santuário subterrâneo de Gaia. Os titãs olham para a foice adamantina, seu brilho metálico refletindo o medo em seus olhos. Desafiar Arono, o céu onipresente, o Pai cósmico, é um pensamento que paralisa os mais poderosos entre eles. Você sente a hesitação deles, um medo tão profundo que parece solidificar o ar ao seu redor. Mas o desafio de uma mãe ferida não fica sem resposta. Apenas um dá um passo à frente. É Cronos, o mais jovem, cujos olhos não mostram o medo de seus irmãos, mas uma ambição fria e calculista. Ele pega a foice da mão de Gaia. Você sente o peso daquele momento. A transferência de poder e vingança. A lâmina é fria ao toque, zumbindo com a dor da terra. O plano é cruel e simples. Você observa da escuridão enquanto a noite, Nyx, estende seu manto sobre o mundo. Urano desce, como sempre faz, para se deitar com Gaia, ansiando por sua união. Ele não suspeita de nada. Sua chegada é como uma brisa estelar, o aroma do ozônio e da distância infinita. E no momento de sua maior vulnerabilidade, Cronos ataca. Não há um grito de guerra, apenas o som sibilante da foice cortando o ar. O ato é rápido, brutal e definitivo. O céu se separa da terra para nunca mais se unirem da mesma forma. O sangue de Urano cai sobre a terra fértil de Gaia, e de suas gotas nascem as eríneas, as fúrias de cabelo de serpente que perseguem os crimes de sangue e os gigantes. Outra parte de sua essência cai no mar, criando uma espuma branca da qual surgirá uma beleza terrível e irresistível, a Afrodite. Cronos, agora senhor do cosmos, lança a foice ensanguentada para as profundezas do oceano. Ele liberta seus irmãos, os titãs, mas em um ato de traição precoce, deixa os ciclopes e os hecatonquírios acorrentados no Tártaro, temendo seu poder. Uma paz estranha se assenta sobre o universo. Começa a chamada Era Dourada, um tempo em que os mortais criados mais tarde viveriam sem trabalho ou tristeza. Mas esta paz é uma fachada. No Olimpo, Cronos governa com mão de ferro ao lado de sua irmã e rainha, Reia. Ele é o senhor do tempo, mas ironicamente vive com medo do futuro. Uma profecia, sussurrada por seus pais moribundos,
assombra cada momento de seu reinado. Assim como ele destronou seu pai, um de seus próprios filhos o destronaria. O medo se torna uma paranoia devoradora. Reia dá à luz sua primeira filha, Hestia. Ela é bela e divina, a deusa do lar. Mas Cronos não vê uma filha, ele vê uma ameaça. Você observa com horror enquanto ele a toma dos braços de Reia e a engole inteira, aprisionando-a em sua própria escuridão. A cena se repete com cada nascimento. Deméter, a futura deusa da colheita. Hera, a futura rainha dos céus. Heides, o futuro senhor dos mortos. E Poseidon, o futuro rei dos mares. A alegria de Reia se transforma em uma agonia silenciosa e sem fim. Cronos, o rei Titã, acredita que ao consumir seus filhos, ele pode consumir o próprio tempo, parando o fluxo do destino. Ele se senta em seu trono, o universo em suas mãos, sem perceber que sua tentativa de controlar o futuro está apenas garantindo a profecia que ele tanto teme. A agonia de Reia se tornou um mar silencioso dentro dela, e agora ela sente uma nova vida se agitando à cesta. A esperança e o terror lutam em seu coração. Você sente a angústia dela como uma pressão no peito. Ela caminha pelos salões frios do Palácio dos Titãs, seu toque mal roçando as paredes de pedra que se tornaram sua prisão. Cada olhar de Cronos é uma faca de gelo, um lembrete do destino que aguarda seu filho ainda não nascido. Ela não pode suportar mais uma perda. Desta vez, a tristeza se endureceu em resolução. Ela não será apenas a mãe enlutada, ela será a salvadora. Em segredo, na calada da noite, ela desce às profundezas da terra para buscar conselho de sua própria mãe. Gaia, a terra geme em simpatia e a voz antiga de Urano ecoa das estrelas distantes. Eles que arquitetaram a queda de um tirano, agora ajudam a planejar a queda de outro. O plano é um sussurro de esperança na escuridão. Gaia instrui Reia a viajar para a ilha de Creta, um lugar de beleza selvagem e isolada. Lá em segredo ela dará à luz. Você acompanha sua jornada desesperada, sentindo a urgência em cada passo. Ela encontra uma caverna profunda no Monte Ida, escondida por florestas densas. O ar dentro é fresco e cheira a terra úmida e pedras milenares. Ali, longe dos olhos paranoicos de Cronos, ela dá à luz seu filho mais novo, um deus destinado a empunhar o trovão. Ela o chama de Zeus. Você o vê pequeno e vulnerável, mas com um poder latente que faz o próprio ar da caverna vibrar. A parte mais perigosa do plano ainda está por vir. Reia deve retornar e enganar o rei Titã. Ela encontra uma pedra grande e de formato oblongo, conhecida nos mitos posteriores como o Ônfalo, o umbigo do mundo, com as mãos trêmulas, mas o rosto uma máscara de calma. Ela envolve a pedra em panos de bebê. Você a observa apresentar o pacote a Cronos. O Senhor do Tempo, cego por seu medo, não olha de perto. Ele vê apenas o que sua paranoia espera ver. Outra ameaça a ser neutralizada, ele arrebata a pedra em panos de seu abraço e a engole de uma só vez. Um suspiro coletivo de alívio parece percorrer a própria estrutura do universo. A enganação foi bem sucedida. O futuro foi salvo. Enquanto isso, em Creta, o jovem Zeus é criado em segurança. Você o vê ser nutrido não no luxo de um palácio, mas na generosidade da natureza. Ele é amamentado pela ninfa, ou talvez pela cabra divina, Malcheia, cujo leite lhe confere uma força extraordinária. Historiadores ainda debatem a natureza exata de sua ama de leite, mas seu papel é inegável. Para esconder os choros do bebê divino do ouvido onisciente de Cronos, os Couretes, guerreiros míticos, executam uma dança de guerra barulhenta do lado de fora da caverna. Você ouve o clanger rítmico de suas lanças batendo em seus escudos de bronze, um som primordial que se mistura ao vento nas árvores, abafando a voz do futuro rei e permitindo que ele cresça. Ele cresce rápido e forte, imbuído do poder da terra e do céu, a tempestade secreta que em breve se reunirá para desafiar a ordem estabelecida. Os anos que você observa em Creta passam como estações fluidas,
e o bebê divino se torna um deus em sua plenitude. Zeus agora possui a força das montanhas e a fúria das tempestades. Chegou a hora de reivindicar seu destino. Ele deixa a segurança da caverna, e sua primeira aliança é forjada não com poder, mas com sabedoria. Ele busca Metis, uma deusa titã da primeira geração, cujo nome significa pensamento astuto. Historiadores ainda debatem se foi Metis ou Gaia quem lhe deu a solução, mas a estratégia é a mesma. Eles preparam uma poção, uma mistura de mostarda e vinho com néctar, projetada para revirar as entranhas indestrutíveis de Cronos. Disfarçado, Zeus se apresenta como um copeiro na corte de seu pai. Você sente a tensão elétrica na sala do trono, enquanto ele oferece a taça ao rei Titã. Cronos, arrogante em seu poder, bebe profundamente, sem suspeitar do veneno que não mata, mas liberta. O efeito é imediato e violento. O chão do palácio treme. Cronos se dobra com uma convulsão que parece abalar o próprio cosmo. E então, para o horror dos titãs presentes, ele vomita o que havia engolido. Primeiro a pedra, o ônfalo, que cai em Delfos para marcar o centro do mundo. E depois, um a um, seus filhos. Eles emergem não como bebês, mas como deuses adultos e furiosos, sua divindade preservada na escuridão de seu pai. Poseidon, Hades, Hera, Deméter e Héstia, inteiros e radiantes, prontos para a guerra. O que se segue não é uma batalha, mas uma guerra de uma década que rasga o tecido do universo. A Titanomaquia, os deuses mais jovens liderados por Zeus, estabelecem sua fortaleza no topo do Monte Olimpo, suas encostas envoltas em nuvens de tempestade. Os titãs, liderados por Cronos e seu general Atlas, se reúnem em seu próprio pico ou Monte Otris. Você observa de uma distância segura, enquanto o mundo se torna seu campo de batalha. Montanhas inteiras são arrancadas e usadas como projéteis. Os mares fervem com a fúria de Poseidon. O ar estala com a energia bruta dos combatentes. Por 10 longos anos, as forças são perfeitamente equilibradas. Nenhum lado consegue a vantagem decisiva. A Terra geme sob o conflito interminável. As estações se confundem em um crepúsculo de guerra perpétua. É Gaia, a avó de todos, que sussurra a Zeus o segredo da vitória. Ele deve libertar os outros filhos que Cronos deixou para apodrecer no Tártaro. Zeus desce às profundezas da terra, um lugar de escuridão e desespero. Lá ele encontra os Ciclopes e os Hecatonquíros acorrentados e esquecidos. Ele quebra suas correntes, oferece-lhes néctar e ambrosia e lhes devolve a liberdade. Em gratidão, os Ciclopes, os mestres ferreiros, acendem suas forjas sob o vulcão Etna. O som de seus martelos é como o batimento cardíaco de um novo mundo. Para Zeus, eles forjam o raio, o poder do céu condensado em uma arma. Para Poseidon, eles criam o tridente, com o poder de abalar a terra e o mar. E para Hades, eles fabricam o elmo da escuridão, que concede invisibilidade a quem o usa. A balança do poder começou a pender. O clímax da guerra chega com uma fúria que o universo jamais sentiu antes. Você testemunha a mudança sísmica no campo de batalha. Os Ciclopes fornecem um arsenal infinito de raios, e Zeus os lança do Olimpo com uma precisão aterrorizante. O céu se ilumina com flashes ofuscantes. E o som do trovão não é mais apenas um barulho, mas uma arma que estilhaça as formações dos titãs. Ao mesmo tempo, os Hecatonquíros ou os dos Semos entram na briga. Cada um arranca enormes pedaços de montanhas, atirando uma saraivada de 300 pedras maciças de uma só vez. A terra se deforma sob o ataque implacável. Os titãs, que antes lutavam contra iguais, agora enfrentam o poder primordial combinado do céu e das profundezas da terra. O chão sob seus pés se abre, cortesia do tridente de Poseidon, enquanto Hades, invisível sob seu elmo, se move entre eles, semeando o caos e o medo. A resistência dos titãs se desintegra sob este ataque esmagador. Cronos é finalmente derrotado. Seu reinado de paranoia e tirania chega ao fim. Zeus,
em um ato de justiça poética, aprisiona a maioria dos titãs derrotados, incluindo Cronos nas profundezas mais escuras do Tártaro. Os mesmos abismos onde eles haviam deixado seus irmãos para apodrecer, você sente o peso das enormes portas de bronze que Poseidon forja e que os hecatonquiros colocam no lugar, guardando para sempre a prisão. Apenas alguns titãs são poupados. Atlas, por liderar o exército, recebe uma punição especial e eterna. Ele é condenado a segurar o céu, Urano, sobre seus ombros, para sempre separando-o de Gaia. As titânides, como Rei Eitétes, que permaneceram neutras ou ajudaram os olimpianos, são deixadas em liberdade. O universo finalmente fica em silêncio. A poeira da guerra senta, revelando um mundo ferido, mas pronto para um novo começo. A primeira ordem de negócios para os vitoriosos é dividir o espólio. Os três irmãs, Zeus, Poseidon e Hades, se reúnem. Eles não lutam pelo poder como seus predecessores, mas decidem o destino de seus reinos por sorteio. Você os observa enquanto preparam 3 lotes. Um para o céu vasto e cheio de luz, outro para o mar, turbulento e profundo, e o último para o submundo, o reino sombrio e silencioso das almas. Hades, o mais velho, tem a primeira escolha, embora alguns mitos digam que ele foi enganado para tirar o lote menos desejável. Historiadores ainda discutem a justiça deste sorteio. O resultado define a estrutura do mundo por eras. Zeus tira o céu. Ele se torna o rei dos deuses, o senhor do Monte Olimpo, o guardião da lei, da ordem e da justiça. Seu símbolo é o raio. A arma que lhe deu a vitória. Poseidon tira o mar. Ele se torna o deus dos oceanos, das tempestades e dos terremotos. Sua natureza tão mutável e poderosa quanto as águas que governa. Seu tridente se torna um símbolo de sua soberania. E Hades tira o submundo. Ele se torna o rei dos mortos, governando o vasto e silencioso domínio sobre a terra. Seu reino não é o inferno do mal, mas simplesmente o destino final de todas as almas mortais. A terra e o Monte Olimpo são declarados território neutro, domínio de todos. A nova ordem está estabelecida, um triunvirato de poder que promete um equilíbrio que a Era dos Titãs nunca conheceu. A guerra terminou. O universo tem novos mestres. Agora você deve ascender para conhecê-los. Sua jornada não é a de um alpinista escalando rochas e gelo. Você sobe em um pensamento, em um sopro de vento. Você passa por portões que não são de ouro ou de bronze, mas de nuvens vivas, guardados pelas horas, as deusas das estações que os abrem apenas para os imortais. Ao entrar no Monte Olimpo, a primeira coisa que você nota é a luz. Não é a luz do sol, mas uma luminescência eterna que emana de tudo. O ar é rarefeito e doce, com o aroma inebriante de ambrosia, o alimento dos deuses, e o som suave de uma lira tocada à distância. Você caminha sobre um chão que parece mármore sólido, mas que se desfaz em névoa sob seus pés. No centro de tudo, em um grande salão aberto para o éter, estão os tronos, 12 deles, embora nem sempre ocupados pelos mesmos deuses. No trono principal você vê Zeus. Ele não está empunhando um raio agora. Ele repousa, sua barba escura como uma nuvem de tempestade, seus olhos contendo a sabedoria e a autoridade de um rei. Ao seu lado, em um trono igualmente majestoso, senta-se Hera, sua irmã e esposa. Ela é a rainha. Sua beleza é régia, mas seus olhos guardam uma vigilância ciumenta. Ela é a deusa do casamento e a ironia de seu domínio. Sendo casada com o mais infiel dos deuses, é uma tensão que você pode sentir vibrando no próprio ar do Olimpo. Você vê os outros, Apolo, o deus da música, da profecia e do sol, sua forma brilhando com uma luz dourada, enquanto seus dedos dançam sobre sua lira. Ao seu lado está sua irmã gêmea, Ártemis, a caçadora, senhora da lua e da vida selvagem. Ela parece mais em casa em uma floresta escura do que neste palácio de luz. Seu arco de prata pendurado em seu ombro, seu olhar selvagem e independente. Perto deles você vê a deusa da sabedoria, Atena,
Ela nasceu já adulta e com armadura. Da cabeça de Zeus, seus olhos cinzentos analisam tudo com uma calma estratégica. Em nítido contraste está Ares, o deus da guerra. Ele não consegue ficar parado. Sua armadura de bronze parece zumbir com uma energia violenta, seus olhos famintos por conflito. Você sente uma onda de calor e percebe que vem da direção de uma forja. É Hefesto, o mestre ferreiro, coxo e deformado, mas com mãos que podem criar maravilhas. Ele é o marido da deusa mais bela, Afrodite, que você vê do outro lado do salão, rindo, o centro de toda a atenção. Ela nasceu da espuma do mar e do sangue de Urano, uma força da natureza mais antiga que a maioria dos outros. Deslizando entre os deuses, com sandálias aladas, está Hermes, o mensageiro, o deus dos viajantes, dos ladrões e das fronteiras, e em um canto tranquilo, perto da lareira central está Héstia, a deusa do lar, a mais velha e talvez a mais sábia de todos. Alguns estudiosos argumentam que sua presença constante era mais vital do que as façanhas dramáticas de outros deuses. Estes são os Olimpianos, uma família divina de poder, beleza, ciúme e conflito, cujas paixões e rivalidades em breve transbordarão para o mundo dos mortais. Enquanto os Olimpianos consolidam seu poder nos céus, você sente sua atenção se deslocando para baixo, para a superfície de Gaia. A Terra, ela é vasta e exuberante, mas silenciosa. Falta algo. Falta uma criatura que possa olhar para as estrelas e se maravilhar, que possa construir cidades e compor canções, que possa adorar os deuses e, crucialmente, ser governada por eles. A tarefa de preencher este vazio é dada a dois primos, filhos dos titãs que se aliaram a Zeus na guerra. Eles são Prometeu, cujo nome significa o que pensa antes, e seu irmão Epimeteu, o que pensa depois. Eles recebem uma variedade de dons divinos, como peles, garras, asas e força, para distribuir entre as criaturas da terra. Você observa Epimeteu trabalhar com um entusiasmo descuidado. Ele dá a coragem ao leão, a velocidade ao cervo, as asas à águia. Ele distribui todos os dons com generosidade, garantindo que cada animal tem os meios para sobreviver. Mas em sua pressa, ele comete um erro fatal. Quando Prometeu chega para inspecionar o trabalho, ele encontra uma última criatura, moldada à imagem dos deuses, mas deixada para trás, nua, fraca e desprotegida. A humanidade, Epimeteu usou todos os dons, não deixando nada para ele. Você sente a compaixão de Prometeu como uma dor física. Ele vê o potencial nestes seres frágeis, um potencial para a inteligência, a criatividade e a devoção. Ele não pode Diggs-a-los perecer no frio e na escuridão. Prometeu, o que pensa antes, concebe um plano audacioso, um ato de rebelião nascido da piedade. Ele sabe que os deuses guardam poder exclusivamente para si mesmos, um poder que lhes permite se distinguir da criação bruta. O fogo representa não apenas o calor e a luz, mas a tecnologia, a civilização, a centelha da razão. Zeus proibiu estritamente que o fogo fosse dado aos mortais, desejando mantê-los em um estado de dependência e ignorância. Historiadores debatem se o motivo de Zeus era malícia ou um medo genuíno de que os humanos se tornassem poderosos demais, uma repetição de sua própria história com os titãs. Independentemente do motivo, a lei era clara. Você acompanha Prometeu em sua jornada furtiva até o Olimpo. Ele não usa a força, mas a astúcia. Ele se aproxima da forja de Hefesto, onde as chamas primordiais do universo são mantidas. Com um caule oco de funcho, uma planta que queima lentamente por dentro sem mostrar chama por fora. Ele rouba uma brasa incandescente. Ele desce à terra, movendo-se como uma sombra, e apresenta seu presente à humanidade. Você vê os primeiros humanos se reunindo ao redor da chama trêmula. Seus rostos, antes cheios de medo do escuro, agora se iluminam com admiração e esperança. Eles aprendem a cozinhar, a forjar ferramentas, a se aquecer. A chama no centro de sua aldeia se torna a primeira lareira.
O primeiro templo. O ato de Prometeu não é apenas um roubo, é a ignição da consciência humana, o verdadeiro começo da história. Mas este presente virá com um preço terrível. A luz do fogo humano, trêmula e desafiadora, alcança o cume do Olimpo. Você observa a fúria de Zeus se formar, não como uma explosão de raiva, mas como uma frente fria que congela o ar dourado da montanha. O cheiro de ozônio queimado preenche os salões. Ele não vê o calor que aquece os mortais, mas a arrogância da centelha roubada. A punição de Prometeu será terrível e eterna, um tormento diário acorrentado a uma rocha. Mas para a humanidade, Zeus concebe uma vingança mais sutil, mais insidiosa. Ele não lhes dará a morte, mas algo para fazer com que desejem não ter nascido. Ele criará uma dádiva envenenada, um belo mal, como os poetas posteriores a chamariam. Ele convoca Hefesto, o mestre artesão, e ordena que ele molde uma figura de terra e água. Você vê o deus coxo trabalhar em sua forja, não com metal, mas com argila. Suas mãos habilidosas formam uma donzela de beleza incomparável, uma estátua viva que respira. Atena, a deusa da sabedoria, a veste com túnicas prateadas e um véu bordado, ensinando-lhe a arte da tecelagem. Afrodite, a deusa do amor, derrama sobre sua cabeça uma graça que parte o coração e um desejo irresistível. As graças e a persuasão a adornam com joias de ouro. E por fim, Hermes, o mensageiro astuto, lhe concede a fala, mas também implanta em seu peito uma mente curiosa e uma natureza enganosa. Ela recebe o nome de Pandora, se significa a que tem todos os dons. Cada deus contribuiu, criando uma perfeição projetada para a destruição. Pandora é levada por Hermes até a terra, um presente para Epimeteu, o irmão de Prometeu. Você se lembra do aviso de Prometeu, sussurrado antes de sua captura? Nunca aceite um presente de Zeus. Mas Epimeteu, o que pensa depois, fica cego pela beleza de Pandora. Ele a vê não como um estratagema, mas como uma bênção, e a acolhe em sua casa, esquecendo completamente a advertência. Com ela, os deuses enviam um presente de casamento, um grande jarro de armazenamento, um pitos selado e pesado. Historiadores e tradutores posteriores, a partir do século XVI, o transformariam em uma caixa, mas em sua forma original é um recipiente de barro, terreno e antigo. A curiosidade, o dom final de Hermes, queima dentro de Pandora. O que poderia haver dentro daquele jarro misterioso que os deuses enviaram com tanto cuidado? Ela luta contra o impulso, mas a natureza implantada nela é mais forte. Você a observa se aproximar do jarro, seus dedos traçando as figuras pintadas em sua superfície. O silêncio da casa parece amplificar o som de seu próprio coração. E então, com um movimento rápido, ela abre a tampa. Não há um som explosivo, mas um silvo, como o ar escapando de uma tumba antiga. Do jarro não saem monstros, mas coisas piores. Enxames de males etéreos, invisíveis, que se espalham pelo mundo. A doença, o sofrimento, a pobreza, a guerra, a inveja, a velhice. São sussurros gelados que se apegam à alma humana. A Era Dourada termina instantaneamente. Aterrorizada, Pandora bate a tampa de volta, mas é tarde demais. Tudo escapou, quase tudo. Do fundo do jarro uma voz fraca chama. Ela hesita, depois abre uma fresta. De dentro, flutua uma última coisa, uma luz frágil e trêmula, como a asa de uma mariposa. É Elpis, a esperança. Os estudiosos ainda debatem se sua presença foi o ato final de crueldade de Zeus, mantendo a humanidade acorrentada a um desejo inalcançável, ou um único ato de misericórdia, a única coisa que torna todos os outros males suportáveis. Com um mundo agora preenchido tanto pela miséria quanto pela esperança, a humanidade não está mais isolada em sua existência. Você os observa e vê que eles levantam os olhos para o céu, não apenas com admiração, mas com súplica, com medo, com amor.
e os deuses de seu poleiro no Olimpo olham para baixo com um novo interesse. Esta conexão, este elo recém-formado entre o mortal e o imortal, é uma estrada de duas vias, e é perigosa. O amor de um Deus pode ser tão destrutivo quanto seu ódio. Sua atenção é uma luz que pode nutrir ou queimar. Você vê uma jovem princesa tebana chamada Semele. Ela é uma das muitas amantes mortais de Zeus, escondida dos olhos ciumentos de Hera. O amor do rei dos deuses é avassalador, um sol secreto em sua vida. Mas Hera, disfarçada de uma velha ama, planta uma semente de dúvida em seu coração. Como ela pode saber que seu amante é realmente Zeus? Ela incita a pedir uma prova, a pedir que ele se revele em sua verdadeira forma divina, a mesma glória que ele mostra a Hera Semele. Insegura, faz Zeus jurar pelo rio Estige, um juramento inquebrável, que ele lhe concederá um desejo. Com um coração pesado, ele concorda. Você sente o terror de Zeus quando ela faz seu pedido. Ele implora que ela escolha outra coisa, mas é tarde demais. Ele deve cumprir sua palavra. Ele aparece diante dela não como um homem, mas como uma tempestade de raios e trovões, uma personificação do poder cósmico. A visão é gloriosa demais para um corpo mortal. Você sente o calor insuportável à luz que desintegra. Ela é consumida pelas chamas, reduzida a cinzas. Mas de sua morte, Zeus resgata seu filho ainda não nascido, Dionísio, e o costura em sua própria coxa para completar a gestação. Um deus nascido duas vezes, da mortalidade e da divindade. Este amor perigoso assume outras formas. Você testemunha Apolo Dias da Luz ser atingido por uma das flechas douradas de Eros. Ele se apaixona perdidamente pela ninfa Daphne, mas Eros, por malícia, atinge Daphne com uma flecha de chumbo, enchendo-a de repulsa. O que se segue é uma perseguição desesperada através da floresta. Você sente o pânico de Daphne, o vento em seus cabelos, o som da respiração de um deus cada vez mais perto. Ela corre até que seus pulmões queimam. E quando ele está prestes a alquém-la, ela clama por seu pai, o deus do rio. Ela pede para ser transformada, para que sua beleza, a causa de seu tormento, seja destruída. Você sente a terra agarrar seus pés, raízes brotando de seus dedos. Uma casca áspera envolve seu corpo, e seus braços se estendem em galhos, seus cabelos se tornam folhas. Ela se transforma em um loureiro. Apolo, de coração partido, abraça a árvore declarando-a sagrada para ele para sempre. E se o amor é perigoso, o orgulho é fatal. Você vê uma tecelã mortal chamada Aracne, cujo talento é tão grande que as pessoas sussurram que ela deve ter sido ensinada por Atena. Aracne, em sua arrogância, zomba da ideia e desafia a própria deusa para um concurso. Athena Apris, disfarçada, e avisa, mas a presunção de Aracne não conhece limites. O concurso começa, o som de suas lançadeiras é como a chuva em um telhado. Atena tece uma tapeçaria mostrando a majestade dos deuses e o destino terrível dos mortais que os desafiam. Aracne, em um ato de desafio supremo, tece as infidelidades e os escândalos dos deuses, retratando Zeus e os outros em seus atos mais vergonhosos. Sua habilidade é inegável, sua obra é perfeita, e isso só enfurece mais Atena. A deusa rasga a tapeçaria e transforma Aracne em uma aranha, condenada a tecer para sempre, um lembrete eterno do perigo da Ibris. O orgulho que ousa se igualar aos deuses. Mas nem toda união entre o divino e o mortal termina em cinzas ou casca de árvore. Às vezes, dessas uniões perigosas, nasce uma nova linhagem, uma raça de homens e mulheres que caminham na terra, mas carregam o sangue do céu em suas veias. Você os vê nascer não em palácios divinos, mas em câmaras de bronze e quartos reais. Eles são os semideuses, os heróis. Suas vidas não são fáceis. Eles são pontes entre dois mundos, e pontes são feitas para serem pisoteadas. Eles carregam o fardo da grandeza e a maldição da atenção divina. Você viaja para Argos, para uma câmara de bronze construída no subsolo. É fria e sem janelas.
projetada para ser uma prisão e um túmulo. Lá dentro você encontra a princesa Danae, aprisionada por seu próprio pai, o rei Acrísio. Um oráculo previu que o filho de Danae o mataria, e o rei acredita que pode enganar o destino com paredes de metal. Você a vê, isolada da esperança e do toque humano, um tesouro trancado para frustrar o destino. Mas o destino, especialmente quando os deuses estão envolvidos, encontra caminhos mais sutis do que portas e paredes. Uma noite, uma luz dourada começa a se filtrar pelo teto da câmara. Sol. É uma chuva de ouro líquido e quente, que preenche a sala com o som de moedas caindo e o cheiro de ozônio e metal. É Zeus desta união milagrosa, nasce um menino, Perseu. Acrísio, aterrorizado, mas incapaz de matar diretamente sua própria descendência, os coloca em um baú de madeira e os lança ao mar. Você flutua ao lado do baú, sentindo o balanço suave do mar, ouvindo o choro do bebê e as orações de sua mãe, enquanto eles são levados pelas ondas para uma nova vida e um destino heróico. Em outra cidade, em Tebas, você entra em um quarto real na escuridão da noite. Você testemunha Alquimena, uma rainha fiel sendo enganada por Zeus, que assume a aparência de seu marido ausente. Desta noite de engano divino nasce o maior de todos os heróis, Hércules. Sua própria existência é um insulto a Hera, a rainha dos céus, e sua ira o perseguirá desde o berço. Você se inclina sobre o berço onde o pequeno Hércules dorme ao lado de seu meio-irmão mortal, Íficles. A escuridão da sala é quebrada por um silvo sinistro. Ele enviou 2 serpentes enormes para matar a criança. Você vê seus corpos escamosos deslizando sobre a borda do berço, suas línguas bifurcadas provando o ar. Íficles grita de terror, mas Hércules, o bebê, acorda e ri. Você observa maravilhado enquanto suas pequenas mãos se fecham em volta do pescoço de cada serpente. O aperto é surpreendente. Há um breve som de ossos quebrando e então o silêncio. Ele segura as cobras mortas como se fossem chocalhos. Este é o primeiro vislumbre de seu poder e o primeiro sinal de sua vida de conflito. Historiadores sugerem que estas genealogias divinas serviam para legitimar o poder de linhagens reais, mas para os heróis, este sangue era menos uma coroa e mais uma cruz, marcando-os para uma vida de provações impossíveis e glória trágica. O sangue divino que corre nas veias de Hércules não é apenas uma fonte de força, é um farol para a fúria de Hera. Você o observa crescer e se tornar um homem, o herói de Tebas, amado por seu povo. Ele se casa com a princesa Mégara e por um tempo você sente a paz que ele encontra. Você vê seus filhos brincando no pátio de sua casa, o som de suas risadas ecoando contra as paredes de pedra. É uma felicidade simples, terrena, um refúgio do destino grandioso e terrível que o aguarda. Mas a paz, para um herói marcado por um deus ciumento, é apenas o silêncio antes da tempestade. Um dia, enquanto Hércules faz uma oferenda, você vê uma mudança sutil em seus olhos. Um véu vermelho de loucura, um miasma venenoso soprado do Olimpo por Hera, desce sobre sua mente. O mundo ao seu redor se deforma. Os rostos amorosos de sua esposa e filhos se transformam em máscaras de inimigos monstruosos. Você não testemunha a carnificina, mas sente a tragédia no silêncio que se segue. Quando a loucura se retira, deixando-o como uma maré que recua, Hércules acorda para uma cena de horror indescritível. Ele está coberto de sangue, e sua família jaz morta por suas próprias mãos. O ar frio e metálico da culpa o envolve, mais pesado que o céu que Atlas sustenta. É uma dor que nem mesmo sua força divina pode suportar. Desesperado, buscando a purificação ou a morte, ele viaja para o lugar mais sagrado da Grécia, para o oráculo de Delfos. Lá, a sacerdotisa Pítia, falando com a voz do deus Apolo, lhe diz que ele deve se purificar servindo seu primo, o rei Euristeu de Micenas Pordousanos,
Ele deve realizar qualquer tarefa que o rei lhe der. Euristeu, um homem covarde e invejoso da fama de seu primo, concebe uma série de 10, depois 12, tarefas impossíveis, projetadas não para purificar Hércules, mas para destruí-lo. Estes se tornam seus famosos 12 trabalhos. Você o acompanha em sua primeira tarefa, caçar o leão da Nemeia, uma besta cuja pele dourada é impenetrável a qualquer arma. Você sente o cheiro de morte e poeira em sua caverna, e observa Hércules lutar com a criatura com as mãos nuas, finalmente quebrando seu pescoço em um abraço esmagador. Ele então esfolou a besta usando sua própria garra afiada, e a partir de então usa a pele invulnerável como sua armadura. Depois, você o segue até os pântanos de Lerna para enfrentar a Hidra, uma serpente de múltiplas cabeças cujo hálito é veneno. Para cada cabeça que ele esmaga com sua clava, 2 novas crescem em seu lugar. Ele aprende que a força bruta não é suficiente. Com a ajuda de seu sobrinho Iolau, ele queima cada coto com uma tocha, impedindo a regeneração, e finalmente derrota o monstro. Os trabalhos são um microcosmo da jornada humana, cada um exigindo uma virtude diferente. A limpeza dos estábulos de Algias exige engenhosidade. A captura do javali de Erimanto exige resistência. A busca pelos pomos de ouro das Hespérides exige uma jornada aos confins do mundo. E a captura de Cérbero exige uma descida ao próprio submundo. Historiadores veem esses mitos como alegorias da domesticação de terras selvagens e da conquista dos medos primordiais da humanidade. Uma penitência que transforma um homem quebrado em uma lenda eterna. A jornada de Hércules começou em Delfo, um lugar onde a vontade dos deuses era decifrada. Agora você deve viajar para lá também, não como um suplicante em busca de respostas, mas como um observador buscando a fonte do próprio destino. Sua jornada o leva para o interior da Grécia, para as encostas do Monte Parnaso. O caminho é íngreme e sinuoso, ladeado por oliveiras prateadas que tremem ao vento. O ar se torna mais rarefeito, mais puro. Você sente uma eletricidade sutil na atmosfera, como se a própria rocha zumbisse com um poder antigo. Este era o centro do mundo, o Ânfilis, a mesma pedra que Reia deu a Cronos para engolir, agora marcando o ponto de encontro do céu e da terra. Ao chegar ao santuário, você não encontra um único templo, mas um complexo de tesouros, estátuas e monumentos. É uma cidade dedicada à profecia. Acima da entrada do templo de Apolo, 2 frases estão escritas, destilando a sabedoria grega em sua essência mais pura. Conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. Elas são um lembrete de que antes de questionar o futuro, é preciso compreender a si mesmo e os limites da condição mortal. Você passa por peregrinos de todo o mundo conhecido, reis e plebeus, todos aguardando sua chance de fazer uma pergunta que mudará suas vidas. O coração do santuário é o Aditon, uma câmara interna onde apenas alguns podem entrar. É aqui que a Pite, a sacerdotisa de Apolo, preside. Ela não é uma rainha ou uma deusa, mas uma mulher local, escolhida por sua virtude, que se torna o vaso para a voz divina. Você a observa se preparando. Ela bebe da água sagrada da fonte Castalha, mastiga folhas de louro, a árvore sagrada de Apolo, e senta-se em um tripé de bronze posicionado sobre uma fenda na terra. Desta fenda emana um vapor adocicado, um pneuma divino. Cientistas modernos e historiadores debatem se esses vapores eram gases vulcânicos alucinógenos, mas para os antigos era o sopro do próprio Deus. Inalando o Nioma, a Pite entra em transe. Seu corpo convulsiona e de seus lábios saem sons desconexos, palavras e uma linguagem que não é humana. Não é uma resposta clara, mas um fluxo de consciência divino. Sacerdotes ao seu lado anotam febrilmente suas palavras, interpretando-as e maldando-as em versos poéticos e ambíguos que são entregues ao suplicante. A ambiguidade é crucial, pois o destino não pode ser totalmente compreendido ou evitado, apenas vislumbrado. Mas de onde vem essa certeza? Apolo não cria o futuro. Ele apenas o lê,
A fonte de seu conhecimento vem de uma força ainda mais antiga e mais fundamental do que os próprios olimpianos. Você sente sua consciência se afastar de Delfos e se dirigir para um lugar fora do tempo, onde 3 irmãs idosas se sentam em silêncio. Elas são as moiras, os destinos, Cloto, a fendeira, que puxa o fio da vida do caos, Larqueses, a medidora que determina o comprimento e as reviravoltas do fio, e Atropos, a inevitável, que segura a tesoura e corta o fio no momento designado. Nem mesmo Zeus pode alterar seu trabalho. Ele pode empunhar o raio e governar o céu, mas seu próprio fio é tecido pelas mãos delas. O universo, você percebe, não é governado pelo capricho, mas por um roteiro antigo e imutável. E o oráculo de Delfos é apenas um lugar onde, por um breve momento, uma única linha desse roteiro pode ser lida em voz alta. O fio da sua vida, tecido e medido pelas moiras, é finalmente cortado. Você sente a tesoura de Atropos não como uma dor, mas como uma libertação. Sua consciência, que antes estava ancorada a um corpo, agora se torna leve, um sussurro de fumaça. Sua jornada não termina, ela apenas muda de direção, para baixo. Você não cai, você flutua, guiado por uma força invisível. Ao seu lado você percebe a presença de Hermes, não em sua forma de mensageiro alado, mas em seu papel mais sombrio e solene, o Psychopompos, o guia das almas. Ele não fala, apenas indica o caminho com seu cadúcel. Você chega à margem de um rio. A água é cinzenta e espessa como o nevoeiro, e o ar está pesado com um som de suspiros intermináveis. Este é o Aqueronte, o rio da dor. Inúmeras sombras, formas humanas pálidas e translúcidas, se aglomeram na margem, seus olhos vazios de esperança. No maio do réu, uma figura encurvada e encapuzada rema um esquife de madeira escura. É Caronte, o barqueiro das almas. Seu rosto é uma máscara de tédio e ganância milenar. Ele estende uma mão ossuda, não por caridade, mas por pagamento. Você sente em sua boca, sob sua língua, o peso frio de uma moeda, um Abel, colocado lá por seus entes queridos em seu funeral. É o preço da passagem. Sem ela, você estaria condenado a vagar por 100 anos nesta margem desolada. Ao cruzar o Aqueronte, você navega por uma geografia de tristeza. Você passa pela confluência do Cócito, o rio do lamento, de onde emana um som de choro contínuo. Você vê as águas escuras do Estige, o rio do ódio e dos juramentos inquebráveis, cujas águas os próprios deuses temem. Mais adiante, um rio de fogo, o Flegetonte, serpenteia pela escuridão, iluminando a paisagem com um brilho fantasmagórico que não aquece, apenas revela desolação. E finalmente, antes de chegar ao seu destino, você se depara com o Lete, o rio do esquecimento. Suas águas correm silenciosamente, prometendo o alívio de todas as memórias, de todas as dores e alegrias da vida. Muitas almas bebem avidamente, ansiosas para apagar o fardo de sua existência. Na outra margem, um som baixo e gutural o saúda. É o rosnado de Cérbero, o cão de guarda de 3 cabeças do submundo. Ele não é apenas um monstro, ele é um guardião. Ele abana o rabo para os recém-chegados, permitindo que todos entrem. Mas suas 3 gargantas se abrem em um frenesi de fúria se alguma alma tentar escapar. Você passa pelo cão e entra nos grandes salões do julgamento. 3 reis juízes, Minos, Radamanto e Eaco, sentam-se em tronos de ébano pesando as ações de sua vida. Seu destino é então decidido. A maioria das almas é enviada para os campos de Asfódelos, um prado cinzento e interminável, onde vagam como sombras, sem pensamento ou propósito. Os verdadeiramente maus são lançados no Tártaro, a prisão dos deuses e dos mortais amaldiçoados. Mas os justos e os heróis, você vê, são guiados para um lugar de luz e paz. Os campos elíseos, onde o sol sempre brilha e a música nunca cessa. No centro de tudo, em um trono de escuridão, senta-se Heides, o rei, ao lado de sua rainha raptada, Perséfone. Ele não é
o mal. Ele é a inevitabilidade, o anfitrião silencioso no destino final de todos os mortais. A visão do submundo que você acabou de testemunhar é fria e final. Para a maioria das almas, o destino era uma eternidade de esquecimento cinzento nos campos de Asfódelos. Mas nem todos os gregos se contentavam com este destino. Em meio ao panteão de deuses caprichosos e a um pés-vida sem esperança, havia um sussurro de uma promessa, um caminho diferente para a alma que buscava mais. Sua jornada agora o leva para fora do reino de Hades e de volta à terra dos vivos, para a pequena cidade de Eleusis. A poucos quilômetros de Atenas, você caminha na procissão sagrada. O pó da estrada sagrada cobre suas sandálias, e o sol grego aquece suas costas. Ao seu redor, milhares de outros peregrinos, chamados Mistai, caminham com você, ricos e pobres, homens e mulheres, escravos e cidadãos. Todos são iguais nesta jornada. O ar vibra com cânticos e a expectativa silenciosa de algo profundo. Por séculos, os gregos vieram aqui para serem iniciados nos mistérios de Eleusis. Um culto secreto que prometia não apenas uma vida melhor, mas um pós-vida abençoado. O coração dos mistérios é a história de uma mãe e uma filha. Você sente a dor primordial de Deméter, a deusa da colheita, quando sua amada filha, Perséfone, é raptada por Hades e levada para o submundo. Em sua dor, Deméter abandona seus deveres divinos. A terra se torna estéril. As colheitas murcham e o primeiro inverno cai sobre a humanidade. Vagando pelo mundo em luto, ela chega a Eleusis. É aqui, após uma longa busca e negociações com Zeus, que um acordo é finalmente alcançado. Perséfone retornará para sua mãe. Mas como ela comeu algumas sementes de romã no submundo, ela deve passar um terço do ano lá como rainha de Hades. Este mito explica o ciclo das estações, a morte do inverno e o renascimento da primavera quando Perséfone retorna à terra. Para os iniciados, esta não era apenas uma história sobre agricultura. Era uma alegoria da alma humana. A descida de Perséfone ao submundo era a sua própria mortalidade. A dor de Deméter era o seu próprio medo da perda e da morte. E o retorno de Perséfone era a promessa extasiante de renascimento. O que acontecia dentro do Telesterion, o grande salão de iniciação em Eleusis, era um segredo guardado sob pena de morte. Você, como um iniciado, jura silêncio. Você entra na escuridão, o ar é denso com o cheiro de incenso e a expectativa de milhares de almas. Você bebe uma poção sagrada chamada Kaikon, uma mistura de cevada, água e hortelã. Historiadores ainda debatem se ela continha algum elemento psicotrópico que alterava a consciência. Então, na escuridão total, após rituais de purificação e jejum, algo acontece. Uma luz ofuscante inunda o salão. Objetos sagrados são revelados, palavras são ditas. A experiência é profundamente pessoal e transformadora. O que você vê em seguida, os estudiosos só podem especular. As palavras não podem descrever, e seu juramento proíbe. Você sai do Telesterion não como a mesma pessoa que entrou. O medo da morte foi substituído por uma serena compreensão de seu lugar no ciclo cósmico. Você não espera mais os campos elíseos por heroísmo, mas uma pós-vida de paz por meio da revelação de que é feita uma guerra. Você talvez pense em reis, em exércitos, em terras, em riquezas, mas às vezes, uma guerra, a mais famosa de todas, é feita da vaidade ferida de um deus. Sua jornada o leva agora não a um campo de batalha, mas a um banquete de casamento. Você está no Olimpo, ou talvez no Monte Pelion, o ar perfumado de néctar, os risos dos imortais ecoando. É o casamento do mortal Peleu com a ninfa do mar Tétis, a futura mãe de Aquiles. Todos os deuses foram convidados, pois esta união representa um raro momento de harmonia entre os dois mundos. Todos, exceto uma. Eris, a deusa da discórdia, não foi convidada. Você a vê chegar não com um estrondo, mas como uma sombra fria que silencia a música. Em sua mão, ela segura uma maçã de ouro maciço, que brilha com uma luz maliciosa. Nela,
Tá escrito uma única palavra, Calisti, para a mais bela. Ela rola maçã entre os convidados e desaparece. O caos é imediato. 3 das mais poderosas deusas se adiantam para reivindicar o prêmio. Hera, a rainha dos deuses. Atena, a deusa da sabedoria. E Afrodite, a deusa do amor. A disputa ameaça rasgar o Olimpo em facções. Zeus, sábio demais para fazer essa escolha, delega a decisão a um juiz improvável, um jovem pastor no Monte Ida chamado Paris, que na verdade é um príncipe troiano exilado. Você observa a cena que se desenrola na montanha. As 3 deusas aparecem diante do mortal atônito, cada uma oferecendo um suborno. Hera lhe oferece o poder, o domínio sobre toda a Ásia. Atena lhe oferece a sabedoria e a vitória em todas as batalhas. Mas Afrodite, com um sorriso que poderia derreter geleiras, lhe oferece o amor da mulher mais bonita do mundo, Helena, a rainha de Esparta. Paris, jovem e guiado pelo coração, entrega a maçã a Afrodite. Naquele momento ele sela o destino de sua cidade. Ele ganha o amor de Helena, mas também o ódio eterno de Hera e Atena. Você está agora nas planícies poeirentas do lado de fora das muralhas de Troia. 10 anos se passaram desde que Paris raptou Helena, e um exército grego site a cidade. O cheiro de sal, suor e sangue está no ar. Você ouve o som agudo do bronze contra o bronze, mas esta não é apenas uma guerra de homens. Você olha para cima e vê os deuses, invisíveis para os combatentes, pairando sobre o campo de batalha. Eles não são meros espectadores. Hera e Atena ajudam ativamente os gregos, inspirando seus heróis e desviando flechas. Apolo e Afrodite protegem os troianos, curando seus feridos e envolvendo-os em névoa para escapar da morte. A guerra se tornou um jogo de tabuleiro divino, e os heróis são as peças. Você vê o herói grego Diomedes, fortalecido por Atena, ferir não apenas um, mas 2 deuses em um único dia. Ele apunhala Afrodite na mão e lança sua lança contra o próprio Ares, o deus da guerra. Mais tarde você testemunha o maior herói de todos, Aquiles, ser derrubado. Sua mãe Tétis o banhou no rio Estige para torná-lo invulnerável, mas o segurou pelo calcanhar. É Apolo, furioso com a morte do herói troiano Heitor, que guia a flecha de Paris para este único ponto fraco. Historiadores ainda se perguntam se a Guerra de Troia foi um evento real, mas para os gregos, a lição era clara. A história era um lembrete de que as paixões dos deuses eram as tempestades que naufragavam os navios dos homens. A vaidade dos deuses que incendiou Troia tem um eco sombrio na arrogância dos homens que ousam desafiá-los. Você deixa para trás o cheiro de bronze e poeira das planícies troianas e viaja para o sul, sobre o mar azul vinho, até sentir o aroma de sal e ciprestes em uma ilha que pulsa com um poder antigo. Esta é Creta, o coração da civilização minoica, um reino de touros, deusa serpente e palácios que se assemelham a labirintos. Aqui você encontra o rei Minos, um homem de poder e piedade, filho do próprio Zeus. Sua autoridade, no entanto, foi contestada por seus irmãos. Para provar seu direito divino de governar, você ouve Minos rezar na praia, suas palavras levadas pelo vento salgado até o deus do mar, Poseidon. Ele pede um sinal, um milagre para solidificar seu reinado. Ele promete que qualquer criatura que emergir do mar, ele a sacrificará em honra ao deus. Poseidon ouve sua oração. Do meio das ondas espumantes, emerge um touro. Não é um animal comum. Sua pelagem é branca como a neve. Seus chifres brilham como a madrepérola. E seus olhos contêm a inteligência calma e profunda do próprio oceano. O povo de Creta se curva, maravilhado. O sinal foi dado. O trono de Minos está seguro. Mas aqui a história dá uma volta trágica. Você vê Minos olhar para a magnífica criatura, e o voto que ele fez a Poseidon parece um desperdício. Um pensamento ganancioso, um sussurro de híbris, se enraiza em seu coração. Ele acredita que pode enganar um deus.
Ele esconde o touro branco com seus rebanhos e sacrifica um animal inferior em seu lugar, esperando que Poseidon não perceba ou não se importe. É o erro fatal que definirá seu legado. A vingança de Poseidon é uma obra-prima de crueldade poética. Ele não ataca o rei, mas a rainha, Pasífae, o coração de sua casa. O deus a amaldiçoa com uma luxúria sobrenatural e doentia pelo touro branco. Atormentada por esse desejo profano, Pasífae procura o maior artesão e inventor da época, Dédalo, um exilado de Atenas. Ela lhe ordena que construa uma vaca de madeira oca, coberta com couro de verdade, para que ela possa se esconder dentro e enganar o touro. Deste ato de desespero e engano, nasce uma monstruosidade, uma criatura com corpo de homem e cabeça de touro, um símbolo vivo e faminto da vergonha do rei Minos. O rei não pode matar a criatura, pois é a prova de sua ofensa divina. Então ele a esconde. Ele ordena que Dédalo construa uma prisão da qual nenhuma criatura possa escapar. Dédalo projeta o labirinto, uma estrutura tão complexa e desconcertante de corredores e becos, sem saída que o próprio arquiteto mal conseguiu encontrar a saída. Arqueólogos e historiadores debatem se o mito do labirinto é uma memória distorcida do complexo e desconcertante palácio de Knossos, com seus inúmeros quartos e corredores. Para Minos, era uma tumba para sua desonra, na qual ele alimentava o monstro com um tributo terrível, jovens de Atenas enviados para pagar por um crime antigo. E no centro de tudo, no coração da escuridão, a consequência de seu orgulho espera, faminta, como você conhece essas histórias. O eco da fúria de Hércules, a astúcia de Reia, o orgulho de Minos, elas não estão gravadas em pedra, mas em algo muito mais duradouro, a memória humana. Mas de onde vem essa memória? Quem garante que a canção do herói não se perca no vento? Sua jornada agora o afasta dos labirintos de pedra e das planícies de guerra. Você sobe não ao Olimpo, mas a uma montanha mais verde e mais suave, o Monte Helicon. O ar aqui é diferente, tem o cheiro de loureiros e terra fresca, e o som constante de água cristalina correndo sobre as pedras. É um lugar de paz, o santuário da inspiração. Você se aproxima de uma clareira e as ouve antes de as ver. Não é uma única melodia, mas uma harmonia de 9 partes. Uma lira, uma flauta, uma voz épica recitando versos, um coro trágico lamentando um destino. Aqui perto da fonte Hipocrene, criada pelo coice do cavalo alado Pégaso, residem as musas. Elas são as 9 filhas de Zeus, o poder divino, e de Nimassone, a Titânide, que é a personificação da memória. Esta linhagem é a chave para tudo. A arte, a história, a ciência não são invenções humanas, mas filhas da memória divina, trazidas ao mundo pelo poder do céu. Você as vê cada uma absorta em sua arte. Calíope, a de bela voz, a mais velha, segura uma tábua de cera, seus olhos fixos em uma distância que abrange toda a guerra de Troia. É para ela que Homero rezará no início de sua Odisseia. Perto dela está Clio, a proclamadora, segurando um pergaminho. Ela não canta batalhas, ela as registra. Seu olhar não busca a beleza, mas a verdade do que for. É a respiração dela que guia a mão do historiador. Você vê Terpsícore, cujo corpo se move em um ritmo silencioso, a personificação da dança. E o Terpi, que sopra suavemente em sua flauta dupla, sua melodia capaz de encantar pedras e feras. Não há uma hierarquia clara entre elas, apenas uma especialização fluida. Historiadores acreditam que a atribuição de domínios específicos a cada musa foi um desenvolvimento posterior, mas a imagem é poderosa. Melpomene, com o rosto solene e a máscara trágica, contempla a queda de reis. Sua irmã Thalia, segurando a máscara cômica, encontra a alegria e o ridículo nas tolices dos homens. Írito, com sua pequena lira, canta o amor e o desejo, enquanto Polímnia, velada e pensativa, compõe os hinos sagrados para os deuses. E por fim, Urânia, que não olha para a terra, mas para o céu, segurando um globo celestial,
em Musa da Astronomia. Lembrando que a ordem do cosmos é a maior de todas as poesias. Um poeta ou um historiador na Grécia Antiga não dizia eu crio. Ele dizia a musa me inspira. A inspiração era um ato de inalação, de receber um sopro divino. Era um estado de possessão benigna, onde o mortal se tornava um canal para a memória do universo. Sem elas, os feitos de Aquiles seriam apenas um corpo se decompondo na areia, e a jornada de Odisseu apenas um barco perdido no mar. Elas são a ponte entre o feito e a memória, a força que garante que nada verdadeiramente grande seja esquecido pelo tempo. O eco das musas ainda reverbera em sua mente, mas agora você o ouve de uma maneira diferente. Você caminha pelas ruas movimentadas de uma cidade que brilha sob o sol do Ática. O mármore do Partenon, no alto da Acrópole, parece quase branco demais. Uma declaração de ordem e proporção humanas. Este é o coração de um novo mundo, Atenas no seu auge. O ar não cheira a incenso de sacrifícios, mas a azeite, poeira e o sal distante do Pireu. O som dominante não é o de uma lira divina, mas o murmúrio constante do debate na ágora, o mercado e o centro cívico. Aqui uma nova força está nascendo, uma que desafiará a própria fundação do mundo mítico. Você vê um homem de aparência comum, com pés descalços e rosto largo, parado sob a sombra de uma colunata. Ele não carrega uma espada ou um cetro, mas sua presença atrai um círculo de jovens aristocratas. Ele é Sócrates. Ele não ensina, ele questiona. Você o ouve perguntar a um jovem general, com uma sinceridade desconcertante, o que é a coragem? Ele pergunta a um sacerdote, o que é a piedade? Suas perguntas são simples, mas elas cortam como a foice de Cronos, separando a crença cega da verdadeira compreensão. Ele não está atacando os deuses diretamente, mas está exigindo que os homens pensem sobre a natureza da virtude, da justiça e do bem, conceitos que os deuses do Olimpo, em suas histórias de ciúme e luxúria, raramente encarnam. Esta é a ascensão da filosofia, o amor pela sabedoria. Para pensadores como Platão, o aluno de Sócrates e mais tarde Aristóteles, o universo não era mais um drama familiar divino. Era um cosmos, um sistema ordenado e inteligível, governado por leis que poderiam ser descobertas através da razão, do logos. As explicações míticas, como o trovão sendo a raiva de Zeus, começam a parecer inadequadas, infantis. Você sente a mudança na atmosfera intelectual. As tempestades agora têm causas meteorológicas, as doenças não são mais flechas de Apolo, mas desequilíbrios dos humores no corpo. Os deuses caprichosos, imorais e profundamente humanos dos poetas estão se tornando um problema para os filósofos que buscam um bem supremo, uma verdade única e imutável. Historiadores ainda debatem a velocidade e a profundidade desta mudança. Para o cidadão comum, os festivais, os rituais e os sacrifícios continuaram por séculos. A fé nos deuses olímpicos não desapareceu da noite para o dia. Mas, entre a elite intelectual, o dano estava feito. O Olimpo, como um lugar físico e governado por uma família disfuncional de imortais, estava começando a se dissolver na luz brilhante da razão ateniense. O sol se põe sobre a Acrópole, e as sombras se alongam na ágora. As estátuas dos deuses parecem mais frias, mais distantes. Você sente que está testemunhando não a morte dos deuses, mas o seu crepúsculo. Eles não estão sendo mortos por esta nova maneira de pensar. Eles estão sendo transformados, empurrados de seu trono no céu para um novo reino. Eles não estão morrendo, você percebe. Eles estão apenas se retirando para um lugar mais profundo. Um reino onde a lógica não pode alcançá-los completamente. Preparando-se para sua metamorfose final na consciência da humanidade. A luz da filosofia ateniense parece ter varrido os deuses para as sombras, transformando-os em meras superstições, em explicações primitivas para o mundo que a razão estava finalmente começando a mapear. Você se pergunta se este é o fim, se a jornada do caos ao cosmos, da tirania à ordem, dos heróis aos homens, termina aqui,
em uma conclusão lógica e fria, mas você sente que falta uma peça. Se os deuses eram apenas teorias científicas imperfeitas, por que suas histórias ainda ressoam com um poder tão profundo em nossas almas? Por que o nome de Hércules ainda evoca a luta, e o de Afrodite, o amor? A resposta final à sua jornada não está na história, mas dentro de você. Você percebe agora a verdade sutil que os filósofos talvez tenham perdido. Os deuses nunca morreram. Eles apenas mudaram de endereço. Eles deixaram o Monte Olimpo e fizeram sua morada no vasto e inexplorado território da psique humana. Eles não eram explicações para o mundo exterior, mas sim mapas do nosso mundo interior. Eles são arquétipos, as formas primordiais e eternas que habitam nossa consciência coletiva. Zeus não é apenas o deus do trovão, ele é o arquétipo do pai, do rei, da ordem, da lei, mas também da tirania e da infidelidade. Hera é o arquétipo do casamento, da parceria, mas também do ciúme possessivo que pode destruir aquilo que mais ama. Cada deus, cada herói se torna uma faceta da sua própria experiência. Você sente a fúria cega de Ares quando a raiva o consome. Você sente a criatividade meticulosa de Hefesto quando constrói algo com suas próprias mãos. Você busca a sabedoria estratégica de Atena antes de tomar uma decisão difícil e se perde no êxtase de Dionísio em um momento de celebração. A jornada de Hércules não é sobre matar monstros, é a sua própria jornada de expiação, a luta contra seus demônios internos para encontrar a redenção. A descida de Perséfone ao submundo é o seu próprio encontro com a depressão e a perda, e seu retorno à luz é a esperança perene da renovação. Você se lembra da pergunta do início se o vazio entre as estrelas também sonha? Agora você sabe a resposta. O universo não sonha, nós sonhamos. E nós sonhamos com deuses. Os gregos não inventaram essas figuras do nada. Eles as escavaram das profundezas de sua própria natureza. Eles deram nomes e rostos às forças invisíveis que governam nossas vidas, nossas paixões, nossos medos e nossas esperanças. O Olimpo nunca foi uma montanha na Grécia. Sempre foi um cume dentro de você, onde suas próprias forças divinas e monstruosas travam uma batalha eterna. Os mitos não são histórias sobre deuses que já viveram. São histórias sobre os deuses que vivem dentro de nós agora. Eles são sussurros do tempo, não vindo de fora, mas do dentro. Sua jornada através do tempo mítico chega ao fim, mas o eco de seus sussurros permanece. Você flutuou no caos antes da criação, sentiu a dor da terra sob a tirania do céu e testemunhou a guerra que moldou o universo. Você caminhou entre os deuses no Olimpo, sentindo suas paixões e ciúmes, e seguiu os heróis em suas jornadas trágicas e gloriosas, descobrindo que o sangue divino era tanto uma bênção quanto uma maldição. Você ouviu a voz ambígua do destino em Delfos. Viajou pelos rios sombrios do submundo e encontrou uma promessa de renascimento nos mistérios de Eleusis. Estas não eram apenas histórias desconectadas, mas os capítulos de um grande épico, uma tentativa profunda e bela de uma civilização para compreender o caos da existência humana e encontrar nela um padrão, um significado. Os mitos gregos são um espelho antigo. Quando olhamos para eles, não vemos apenas as crenças de um povo há muito desaparecido. Vemos os contornos de nossos próprios rostos, refletidos em suas superfícies polidas. Vemos nossa ambição, nosso amor, nosso orgulho, nossa capacidade de criar maravilhas e de nos destruir com a mesma paixão. Eles nos ensinam que a linha entre o Deus e o monstro é perigosamente tênue e que muitas vezes ela passa diretamente pelo coração humano. Aprender sobre eles não é apenas acumular fatos, é adquirir uma linguagem mais rica para entender a nós mesmos. O panteão grego é apenas um dos grandes ecos na vasta câmara do tempo. Cada civilização deixou seu próprio mapa da alma, suas próprias respostas para as grandes questões. Se decifrar este eco despertou sua curiosidade.
Talvez você encontre outras verdades em nossa playlist sobre civilizações antigas, onde outros deuses e reis sussurram suas próprias histórias eternas. Fim, bons sonhos.